Boa tarde. As imagens do dono de uma padaria agredindo um cliente viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu em Barueri, São Paulo. E o motivo de tanta fúria foi o uso da internet pelo cliente, que aproveitou o café para trabalhar. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o limite do direito do consumidor em lugares privados. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. O Supremo Tribunal Federal derruba trecho de lei do Amazonas que limita vagas para mulheres na Polícia Militar. No Acre, Tribunal de Justiça do Estado oferece uma nova oportunidade de recomeço para mulheres vítimas de violência doméstica e egressas do sistema prisional. E ainda, as dificuldades da comunidade LGBTQIA+, em acessar ao mercado de trabalho. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubaram parte de uma lei do Amazonas que limitava o número de vagas para mulheres na Polícia Militar. O caso foi julgado no plenário virtual da Corte. A reportagem é de Evne Araújo. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, não há base constitucional para fixar percentuais para mulheres no acesso a cargos públicos. Além disso, é preciso garantir o direito igualitário às funções militares, de modo que todas as vagas sejam acessíveis às candidatas, para que possam competir em pé de igualdade com os homens. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, votou para acabar com qualquer interpretação que admita restrições à participação feminina nos concursos públicos para a Polícia Militar. O ministro defendeu que as mulheres devem ter o direito de concorrer a todas as vagas oferecidas. Segundo Zanin, o ingresso na área da segurança pública tem avançado de maneira gradual e deve continuar até que as barreiras ainda impostas a elas sejam eliminadas. O relator afirmou ainda que a igualdade é um direito fundamental e humano, além de ser um princípio que deve orientar a elaboração, interpretação e aplicação de todas as leis. E o Estado não pode estabelecer discriminação injustificável contra as mulheres ao definir as regras de um concurso público. A ação foi julgada no plenário virtual do STF. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento do relator. No Acre, o Tribunal de Justiça do Estado oferece uma nova oportunidade de recomeço para mulheres vítimas de violência doméstica e egressas do sistema prisional. A ação faz parte de uma política determinada por resolução do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A resolução do Conselho Nacional de Justiça instituiu o programa Transformação, que determina, entre outras coisas, que os tribunais e conselhos incluam no quadro de terceirizados pessoas em condição de vulnerabilidade e egressas do sistema penitenciário. Para cumprir a determinação, o Tribunal de Justiça do Acre editou uma portaria para aprimorar o que já era realidade na justiça acreana. Desde 2022, o tribunal contrata pessoas nessas situações por meio de um convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e Ministério Público do Trabalho. A reserva de vagas de emprego ocorre nos contratos com firmas terceirizadas. A presidente baixou uma portaria em que passa a ser norma do Poder Judiciário que a gente, em todas as nossas contratações terceirizadas, que a gente inclua esse percentual, que hoje é de 5%, distribuídos entre população que precisa ser incluída, né? Mulheres egressas do sistema prisional, mulheres vítimas de violência doméstica, transexuais, né? Essa gama de pessoas que às vezes têm dificuldade com o trabalho, então que a gente está acolhendo e incluindo nos nossos contratos. A Islana é uma das mais novas contratadas pelo programa. Ela é ex-detenta e afirma que essa é uma oportunidade de construir uma nova história. Para quem sai do sistema é muito difícil. Todo mundo tem um preconceito para quem é ex-presidiária. E ter essa oportunidade faz com que a gente tenha um novo recomeço. Andressa também é ex-detenta e está feliz com o primeiro trabalho de carteira assinada. Aqui a gente aprende bastante.
Aqui a gente foi bastante recebida, não teve discriminação, não teve nada, entendeu? As pessoas acolheram a gente bastante, né? E eu agradeço muito pela oportunidade. A iniciativa do tribunal é o começo para que outros poderes também adotem o programa. É preciso que o mercado se abra até que as coisas possam, que as pessoas possam ter uma oportunidade, que as pessoas possam ter chance de trabalhar, né? Então, eu acho que o Poder Judiciário precisa começar essa demonstração de apoio e de inclusão para que daqui a pouco a iniciativa privada faça e outros órgãos do poder também o façam. A comunidade LGBTQIA+, enfrenta discriminação e preconceito para ingressar e permanecer no mercado de trabalho. Na reportagem de Gustavo Toledo, você vai conferir que uma forma de reverter essa situação é combater o preconceito desde cedo na formação de crianças e adolescentes. Se assumir uma mulher trans foi um caminho difícil para Amanda no mercado de trabalho. Logo que começou o processo de transição, a advogada foi demitida do escritório. Eu me recordo, por exemplo, que às vezes vinha aqui no TRT fazer alguma audiência e no dia a dia estava de vestido ali, por exemplo, e colocava um terno por cima, fazia audiência e quando chegava no carro retirava aquele terno e ia viver a minha vida. Então era um momento que eu estava vivendo assim praticamente duas vidas e o escritório talvez não lidou muito bem com essa questão e acabou me desligando naquele momento. Depois disso, a advogada passou 2 anos desempregada e algumas portas se fecharam devido ao preconceito. E em um desses processos seletivos, já depois da transição, a menina do RH me ligou. E quando ela me ligou, a gente conversou e tal, ela falou que queria falar com a Amanda, que ela queria chamar para entrevista. Quando eu me identifiquei como Amanda, naquele momento ela escutou minha voz, ela desligou o telefone. E aí eu entendi, falei, não dá para continuar trabalhando nessas áreas mais tradicionais, eu preciso um pouco me reinventar. E aí eu fui estudar como funcionavam os movimentos sociais, como funcionava o terceiro setor, estudei bastante e acabei trabalhando nisso desde então. Hoje eu trabalho para várias associações na temática da população LGBTI+. Histórias como a de Amanda, infelizmente, se repetem todos os dias pelo Brasil afora. Pesquisas mostram que 38% das empresas e indústrias brasileiras têm restrição em contratar alguém que se identifica como pertencente à população LGBTQIA+. Além disso, 41% dos trabalhadores LGBTs dizem já ter sofrido algum tipo de preconceito pela orientação sexual ou pela identidade de gênero no ambiente de trabalho. E a discriminação no mundo corporativo é ainda maior com as pessoas trans, travestis e gays afeminados. Quantas pessoas que nós vemos trans, por exemplo, nos atendendo num balcão de farmácia, num balcão de loja, no shopping center, no posto de gasolina, ou na sala de aula, dando uma aula para o seu filho, ou em ambientes intelectuais, em profissões. São raridades. Então, na verdade, já há um problema estrutural com as pessoas trans, que começa na formação profissional. Então, já há uma estatística alta com evasão escolar, com bullying escolar, dificuldades de completar a qualificação profissional com o ensino superior e, como reflexo ainda, concorrer a vagas de trabalhos com pessoas que são cis. A professora acredita que o combate ao preconceito começa na formação de crianças e adolescentes com o objetivo de discutir e normalizar as questões de gênero desde os primeiros anos da escola. Ela também defende as políticas de cotas como medida paliativa para a inclusão dessa comunidade no mercado de trabalho. Além disso, a advogada lembra que as empresas são responsabilizadas perante a justiça quando são omissas diante de atos de discriminação. Por isso, é tão importante estabelecer normas de conduta e realizar treinamentos. Sobre como acolher, como receber a comunidade LGBT, como aceitar o nome social, o tratamento do pronome, o uso do banheiro, os registros nos tratos de todo dia. Na luta contra o preconceito, programas como o Mais Um Sem Dor do Ministério Público do Trabalho em Goiás são referência na promoção da inclusão social. Ajuda na capacitação profissional e incentiva empresas para a abertura de vagas destinadas à população LGBTQIA+. E o TRT 18 faz questão de apoiar e ser parceiro de iniciativas como esta. A seguir, vamos falar sobre uma situação corriqueira: tomar café na padaria e aproveitar para trabalhar. Qual o limite do cliente nesses casos? É o que você vai saber em instantes. Voltamos já.
Em São Paulo, um cliente foi agredido pelo dono de uma padaria por usar a internet do local. Aí vem a pergunta: qual o limite do direito do consumidor em lugares privados? A repórter Evne Araújo mostra o que deve ser observado pelos dois lados, para não perder o bom senso e acabar virando caso de polícia. Theo é professor universitário. Amante do café, entre uma xícara e outra aproveita para colocar o trabalho em dia. O laptop quase sempre está a postos. E um estabelecimento com internet acaba sendo uma comodidade necessária para ele. Trabalhar no café traz uma certa combinação bacana entre um espaço meio privado de trabalho, onde as pessoas não te perturbam, mas também ter esse som ambiente, essas pequenas perturbações que acabam até ajudando. Porque acho que ninguém consegue trabalhar 1 hora, 2 horas sem parar, né? Então a gente precisa de uns momentos de distração e o café é uma combinação dessas duas coisas que eu acho bacana. A cafeteria no Distrito Federal tem poucas mesas. O conceito do lugar é intimista, de proximidade com o cliente. Oferecer internet e tomadas para os consumidores é uma política desde a concepção do negócio. Mas, às vezes, é sinônimo de prejuízo para os donos. Hoje, oferecer essa comodidade de uma boa internet e uma tomada elétrica à disposição do cliente custa muito caro, é inerente ao negócio, é necessário oferecer, mas também é um tipo de ofensa, digamos assim, para o caixa do negócio. Porque uma vez que o cliente ele não vai ficar só o tempo de tomar um café e comer alguma coisa, ele vai ficar o tempo de 1, 2, 3 reuniões online, ele vai usar mais recursos e não necessariamente vai deixar mais dinheiro no caixa. A dúvida que fica é: qual o limite dessa relação de consumo? O proprietário do estabelecimento pode proibir o uso de equipamentos eletrônicos? O cliente pode exigir permissão para utilizá-los a qualquer momento? E onde entra o bom senso nisso tudo? Para o Theo, a linha que separa a comodidade do abuso é realmente o bom senso. Ele conta que está sempre atento ao que se passa na cafeteria para não atrapalhar outros clientes e nem prejudicar o faturamento do comércio. Eu costumo prestar muita atenção se tem gente esperando, se eu estou aqui há muito tempo, eu saio. E também de ficar um fluxo contínuo de pedidos, né? Também não ficar ocupando uma mesa o dia inteiro tomando só um café. Né? Em Barueri, São Paulo, o clima não foi tão amistoso assim. Um cliente acabou ameaçado pelo dono de uma padaria ao usar um notebook e outros equipamentos eletrônicos no local. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a discussão. Entre xingamentos e ameaças, o comerciante chegou a dar um tapa no celular do cliente. Em outro trecho do vídeo, o homem persegue a vítima com uma barra de madeira. Segundo o empresário, o rapaz desrespeitou a política do estabelecimento, que proibia o uso de computadores no lugar. Ainda sobre o assunto, a repórter Evne Araújo conversou com a advogada Carla Macarini, especialista em direito do consumidor. Vamos acompanhar. Doutora Carla Macarini, muito obrigada por participar conosco aqui no Jornal da Justiça. Para começar, num ambiente que é privado, um estabelecimento comercial, é possível que haja essa proibição de usar qualquer tipo de equipamento eletrônico? Então, as relações comerciais, as relações consumeiristas, elas são sim de direito privado. Então, sim, as partes podem criar regras. Existe o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é como se ele tivesse ali os direitos mínimos. Ele baliza o que você pode ou não fazer. Então, sim, o dono de uma padaria, que foi o que aconteceu hoje no estabelecimento, pode criar regras próprias, sim. E no caso, muito se fala sobre a questão de se fazer a melhor escolha, pedir uma permissão ou perguntar antes. Essa boa relação, esse bom convívio também é saudável até nessas relações de consumo, Ah, com certeza. Em todo o nosso ordenamento jurídico, nós temos o princípio da boa-fé, que rege tudo, todas as nossas relações. Então, assim, alguns pontos que poderiam ter sido observados. Eu tenho... Chegou no meu conhecimento que havia placas, de proibição, mas é costume que o garçom vá até a mesa e explique: senhor, não pode usar aqui o notebook, ou não pode fazer tal coisa, ou tal outra coisa, ou para fazer tal coisa tem que pagar, isso também é possível. Então, assim,
Tudo no nosso ordenamento é regido pela boa-fé, pelo bom senso. Então, assim, eu acredito que o que aconteceu nesse episódio específico foi um excesso, foi um episódio de estresse, né? Que é aquela história, onde tem placa, tem história. Então, a gente também tem que pensar, não pensar só de um lado, pensar dos dois, pensar que essas pequenas conveniências, padarias, negócios pequenos, eles perdem muito com aquelas pessoas que consomem um copo d'água, uma água, um café e ficam horas na mesa. Então, assim, existem, óbvio, mecanismos para a gente tentar equalizar isso, para a gente tentar equilibrar essa relação, tá? Que eu acredito que não foi observado no caso. Mas há maneiras da gente chegar ali no meio termo, usando a boa-fé e o bom senso, com certeza. Quais mecanismos a senhora considera que seriam necessários ser adotados para evitar que uma situação dessa ocorra? Primeira coisa, placas no estabelecimento, né? Além disso, avisar sempre quando a pessoa chegar, o garçom ou o caixa. E também é possível cobrar uma taxa por isso. Por exemplo, é possível cobrar uma taxa para carregar um celular, para carregar um notebook. Lógico que tem que ter a análise, a administração, né, a gestão daquele empreendedor e a análise do seu público, se aquilo é viável, se não. Mas essas são exemplos de ferramentas que podem ser, sim, utilizadas para equalizar essa relação. Num caso como esse, muito se fala em direito do consumidor, do direito civil por ser a propriedade de alguém, mas acabou incorrendo também em uma questão criminal, né? Porque a agressão não é saudável e esse caso também invadiu outra esfera. Fala sobre isso com a gente. Com certeza, com certeza. Tanto a pessoa quanto a empresa ali, elas vão ser muito provavelmente condenadas a indenizar materialmente se tiver havido algum dano material, como a quebra do notebook, o telefone, até imoral, né? Assim, pelo todo aquele vexame, aquela humilhação que aconteceu. Mas a esfera, é interessante falar também que a indenização material, ela não vai só, assim, num objeto que foi perdido, vamos supor, um notebook que foi quebrado, mas também, assim, gastos com advogado, outros gastos que a gente não vê. Então, assim, não está adstrito, né? Não está ali só no meio do direito do consumidor. As relações de consumo, elas abrangem uma gama variada de situações e, sim, tanto pessoas físicas quanto empresas que têm personalidade jurídica, elas têm sim o dever de indenizar. Então tem que tomar muito cuidado. O que você faz, o que sua empresa faz e você faz o nome da empresa, você responde por isso, civil e criminalmente. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. Por nada. A seguir, em Goiânia, uma operadora de caixa vai receber R$15 mil de indenização por danos morais por ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. Os detalhes dessa decisão em instantes. Voltamos já. Uma operadora de caixa que sofreu assédio sexual vai receber R$15 mil de indenização como forma de reparar os danos morais sofridos no ambiente de trabalho. Confira os detalhes na reportagem de Stephanie Araújo. A vítima, que preferiu não ser identificada, conta que sofreu assédio sexual enquanto trabalhava como operadora de caixa em um supermercado localizado em Aparecida de Goiânia. Ela relata que o subgerente da empresa aproveitou um momento a sós para tocá-la. Eu estava no refeitório, ele estava na cozinha, ele foi no refeitório e me abraçou por trás. Aí eu me senti desconfortável. Ele saiu, não falou nada, eu também não falei nada. Terminei o meu lanche e fui descer para o meu posto de trabalho. Quando eu estava descendo, ele foi junto. Quando a gente foi descer as escadas, ele parou e eu fui descendo na frente. Aí ele foi e subiu a mão, pegou na minha cintura, subiu a mão e pegou nos meus seios. Aí eu fiquei sem reação naquele momento, não sabia o que eu fazia, né? Não tinha ideia do que eu fazia, se eu só agia normalmente. Eu só falei pra ele assim, você tá louco? Aí ele falou só dessa vezinha. Após a violência, a jovem de apenas 18 anos procurou a justiça. Eu e a minha mãe, a gente foi na delegacia da mulher, fez o boletim e depois eu procurei a doutora Marcela.
A empresa dispensou o trabalhador por justa causa após verificar a ocorrência do assédio nas imagens das câmeras de segurança. Após confirmar o assédio sexual, o juízo da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia, em Goiás, condenou as empresas a pagarem R$15 mil por danos morais à empregada pelo assédio sofrido na empresa. A advogada trabalhista Marcela Garcia explica que a vítima trabalhava dentro do supermercado através de uma empresa terceirizada. Por conta disso, as duas empresas foram processadas, mas mesmo depois da sentença, eles entraram com recurso. A gente tem que esperar o processo transitar em julgado, né? Não ter mais recursos para ela poder receber a condenação. Como eles entraram com o recurso da sentença, vai demorar um pouco mais. O artigo 216-A do Código Penal define como crime de assédio a conduta de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, se aproveitando da condição de superior hierárquico. Mas, na maioria das vezes, este tipo de assédio é feito às escondidas, longe de olhares de testemunhas. A orientação da advogada trabalhista é que a vítima faça registros da violência. Um print de WhatsApp, às vezes uma gravação, a maioria dos casos você consegue gravar ele falando coisas para você de cunho sexual. Uma mensagenzinha de papel, acontece muito de mandar mensagem de papel, convidando para sair em troca de uma promoção ou em troca de dinheiro. Coisinhas sutis servem como prova dentro da justiça. Neste caso, com o reconhecimento do assédio sexual, o magistrado declarou a rescisão indireta do contrato de trabalho da vítima e condenou a empresa ao pagamento de parcelas como aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, férias proporcionais e o FGTS não recolhido combinado com a multa de 40%. Que tal entrar numa biblioteca escolar e se deparar com um espaço destinado à literatura sobre combate à violência contra a mulher? No Ceará, uma iniciativa como essa vem ganhando adesão. Veja na reportagem de Delane Hatz. Quando essa porta se abre, um mundo de conhecimentos fica ainda mais acessível para os quase 500 alunos desta escola pública de ensino médio em Fortaleza. A partir de agora, a biblioteca conta com a prateleira Maria da Penha nas escolas. A iniciativa é fruto de parceria do Tribunal de Justiça do Ceará com o governo do estado e tem levado para o ambiente escolar livros que abordam o combate à violência doméstica, igualdade de gênero e direitos femininos. A juíza Rosa Mendonça, titular do 1º Juizado da Mulher de Fortaleza, acredita que a ação pode alcançar muitas pessoas e mudar uma cultura. A prateleira, ela fica em destaque, que serve de pesquisa, não só para os alunos, também como para os gestores, como os diretores, e é uma forma de sensibilizar os alunos para essa questão da igualdade, para a questão do respeito, para as questões de gênero, para a não violência à mulher, até porque nós sabemos que esses jovens serão os homens e as mulheres de amanhã, e é bom que vejam toda essa questão do combate à violência contra a mulher, e principalmente a questão da igualdade, que é uma das formas da gente definitivamente acabar com a violência contra a mulher. Para a diretora da escola, Adriana Costa Lima, os livros, revistas, materiais com linguagens e formatos diferentes disponíveis na prateleira vão orientar ainda mais os alunos. Nossos alunos terem essa oportunidade de compartilhar junto a todos os membros da comunidade escolar essa curiosidade de falar e saber mais sobre esse tema e realmente fazer uma imersão em relação a essa problemática que muito nos preocupa e é pertinente às nossas escolas e aos nossos jovens também. Além da instalação da prateleira, as escolas são orientadas a trabalhar estratégias no tema de combate à violência contra a mulher. Física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Liz Nunes, aluna do º ano, considera a iniciativa essencial para o conhecimento. Aqui é um ambiente que os alunos realmente se interessam em ler. A informação está na nossa mão, Agora, eu sou terceiranista, então é sempre bom ter embasamentos de tudo. O estudante Raimundo Matias também está entusiasmado com a novidade. Eu acho importante a conscientização, para que haja realmente um despertar no nosso modo de pensar, explicitar os direitos que as mulheres devem ter, que as mulheres têm, Muito bom, hoje ficamos por aqui. Boa tarde, até amanhã. Tchau.